Nem tudo na música é tão essencial quanto a gente pensa assim, e nem tudo faz com que o aprendizado da música seja de fato tão demorado assim. Nós vamos conversar sobre essa construção da habilidade musical. E a gente, ao acreditar que elas são essenciais, a gente acaba negligenciando o próprio potencial de crescimento, de desenvolvimento da música por não ter essas condições que às vezes a gente acredita que é essencial. E não é só uma questão que a gente acredita também, às vezes é um pouco difundido na sociedade, sabe? Parece que é um senso comum muitas dessas questões. Por exemplo, a primeira dela é ter um excelente instrumento. A gente pensa que se a gente tiver um instrumento mais ou menos, um instrumento de entrada, nosso talento musical já fica comprometido. E o fato do nosso instrumento não ser um instrumento bom, a gente começa a se sentir e fala, poxa, acho que eu não vou chegar tão longe na música. E isso não é uma verdade. Por quê? A maioria das pessoas começa a estudar música por um instrumento básico, por um instrumento mais ou menos. Eu comecei, provavelmente você que está me ouvindo também escuta música, estudou música, começou ou está começando por um instrumento mais ou menos. E quando a gente está começando, nem adianta a gente ter um instrumento top na mão, um instrumento bacana, porque na verdade não é isso que de fato faz com que a gente se desperte para a música. No começo a gente nem tem condições de perceber e de usar todos os recursos que esse instrumento top nos oferece. Porque a gente não tem o ouvido apurado para isso, a gente não tem a técnica apurada para isso. Então a gente pode ter um instrumento top na mão que a gente não consegue extrair dele tudo que ele pode nos oferecer, porque a gente está apenas começando, entendeu? Então o fato de ter um excelente instrumento ali no começo não é o divisor de águas que vai de fato fazer a gente progredir ou estacionar na música. Não é mesmo. Ainda assim a gente acredita que tipo, poxa, o instrumento é básico, né? Vou levando. Mas não, cara, o instrumento, você precisa ter um instrumento. Claro, a gente precisa para poder treinar e desenvolver nossa técnica. Mas ele não é aquele divisor de águas. Outra coisa que é um senso meio que comum é que a gente precisa ter horas e horas de estudo. A gente precisa ter tempo, muito tempo. Quanto mais tempo a gente tiver para estudar, melhor a gente vai ficar. E a realidade da maioria das pessoas também não é essa. Quem tem ali suas 8 horas diárias para estudar, para viver estudando, ou no mínimo 4 horas diárias, que é um período da manhã ou da tarde ou da noitinha toda estudando, quem tem? Mesmo os profissionais de música, mesmo quem vive de música, quantas dessas pessoas têm toda essa carga horária disponível para puramente ficar estudando? Dá para contar no dedo, pensa você aí, quem você conhece. E, na verdade, não é a quantidade de horas que vai determinar a qualidade do nosso progresso na música, mas o que a gente faz nessas horas que a gente tem disponíveis. Como a gente gerencia esse tempo, como a gente organiza a nossa rotina de estudo, como a gente desenvolve o nosso estudo. Então, acreditar que se a gente não tiver muito tempo para estudar, a gente não vai conseguir avançar, é colocar para si um limite. Você limita você mesmo e fala, bom, eu não vou conseguir avançar, então você estabelece um limite para você mesmo. E aí, obviamente, você vai ficar naquele limite que você, a princípio, estabeleceu para si próprio. Não é uma verdade assim, não é tão divisor de águas quanto há esse senso esparramado, esse senso comum. Não é bem assim. Outra questão que eu estava a falar é sobre o dom e o talento nato. Esse é um senso super comum. E ainda que eu venho falando, que possivelmente você que me acompanha aqui está ouvindo e está já acompanhando o canal há algum tempo e já está refletindo sobre isso, ainda assim, muitas pessoas concordam, mas não sentem isso como fato de verdadeiro, porque ainda acredita muito e ainda está muito preenchido por esse senso do dom, do talento que alguns têm de forma inata e outros não. Então, a gente sempre fica assim, boca aberta, quando a gente vê alguém tocando pra caramba, fala, nossa, ele tem um talento. A primeira coisa que vem, porque tá tão enraizado em nós, isso há tanto tempo, e a gente precisa começar a ressignificar isso. Porque você ter facilidade você ter uma facilidade, uma disposição, um ambiente familiar, um amor gigante pela música que te coloca nesse ambiente de disponibilidade, de aprender, de querer e de se destacar na música, isso é uma coisa. Agora, falar que existe o dom, o talento inato, onde, neste conceito, está incluso a exclusão do esforço pessoal, da dedicação, da entrega, de você estar ali estudando, se esforçando,
para ensinar o seu corpo, para coordenar os movimentos, para desenvolver seu ouvido, para coordenar a técnica do instrumento, isso não existe. A música é uma habilidade, você colocar o dom ali como algo pronto, que não demanda uma entrega pessoal, isso não existe de fato. Então, esse dom inato que a gente acredita, ele não é uma condição essencial como a gente acredita. Porque o dom é despertado, é construído, o nosso talento é construído. Eu diria mais que é o talento que é construído, mais que o dom. É o talento que nós construímos para a habilidade musical. Então, às vezes a gente acredita, mas eu não tenho talento nenhum. Mas ninguém tem talento nenhum até começar a construir. A gente tem que construir esse talento, senão ele não está pronto, inato, não existe isso. Mas, Dani, algumas pessoas têm essa facilidade maior do que as outras. Mas o que a gente tem que enxergar é que essas pessoas que têm essa facilidade maior que as outras, provavelmente elas têm um ambiente de estímulo, um ambiente musical rico de estímulo, seja na família, seja na cultura, no povo, na civilização dela, na cultura do próprio país dela. Tem um estímulo musical, a habilidade está sendo estimulada de alguma forma. Não é pronto, sem esforço, entende? Outra questão essencial que a gente acredita é que a gente precisa ter uma facilidade com ritmo. Aliás, tem duas questões que a gente acredita. Tem que ter a facilidade com ritmo e tem que ter um bom ouvido musical. Porque se eu não tiver nenhum dos dois, eu não vou para frente. A gente precisa conversar sobre isso. Porque ter ritmo e ter ouvido musical são condições, na verdade, são etapas do processo de desenvolvimento da tua habilidade musical, do teu despertar para a música. Então, a gente não tem isso de prontidão, mas a gente desenvolve. Então, essa condição, eu não tenho isso, eu não vou para frente. Reflita bem, porque a gente desenvolve isso.